imaginando como seria um portador da relíquia de morte de ordem paranormal. Bem, eu pensei nisso e eu precisava de um portador primeiro pra fazer, então eu escolhi o mais óbvio de todos, que era o Thiago Fritz. Porque no próprio Ordem Paranormal Segredo na Floresta, ele morreu lutando contra o Deus da Morte. Então o meu Atif é basicamente o Deus da Morte, enquanto o Thiago fez isso, pra ele não morrer, né? Ele se soltou do corpo do ferreiro que ele estava utilizando e se enfiou no corpo antes da granada explodir. Ele se infectou no Thiago. E como a gente não tem nenhum tipo de resposta de como seria o tal da relíquia de morte, não sabemos qual, então eu vou supor que realmente seja um parasita, que seja aquele coração. Então basicamente o parasita se infiltrou no corpo dele e em vez de pegar o corpo como ele fez com o Deus da Morte, o Thiago estava vivo ainda. Então ele pegou e se infectou, ele arrancou o coração do Thiago e colocou o dele para fazer o Thiago se manter vivo. E o Thiago se tornou um Deus da Morte, se tornou a relíquia de morte, se tornou o portador da relíquia de morte. Basicamente, diferente da relíquia de energia, que basicamente a energia pega totalmente, faz uma loucura na cabeça do cara, aqui é uma relação simbiótica. O Thiago tá vivo, só que o Deus da Morte utiliza a energia potencial e o corpo dele para se manter vivo, e utiliza o corpo dele, ele tá consciente ali, o Thiago tá consciente, só que ele não consegue fazer nada, porque o Deus da Morte tá agindo no corpo dele. E basicamente o Thiago fica preso nas memórias dele, da vida dele. Ele vive a vida dele, tá ligado? Em ciclos. E Deus da Morte brinca de The Sims, basicamente. Ele fica lá, suavizão. Por isso que ele fica, tipo, no mesmo local onde ele tava o coração tava. Só que agora ele é o coração, ele próprio é o coração. Então ele, tá ligado? Fica lá na cidade de The Sims dele. Ele dá aquela ligação com descongelação e calamidade que o Dante vai lá e ainda existe um santo berço, não sei o que. É esses negócios aí. Mas basicamente é isso. O Deus da Morte se infiltrou, o Thiago se tornou o portador e ele se tornou novamente o Deus da Morte e agora vive como um parasita que ainda se alimenta de energia potencial e brinca de The Sims ali em Santo Berço. E esse é o visual dele, o que vocês acharam? Eu tentei tentar manter ainda a essência do Deus da Morte, só que eu peguei algumas coisas do Chama de Ben 10, que eu gostei muito, e também por causa desse vapor, é tipo uma fumaça, que é uma referência ao Thiago, que ele sempre fumava. Então eu quis deixar essa referencinha, e basicamente é isso. O que vocês acharam? Gostaram? Deixa aí nos comentários.